Oi, e olha o livro que vocês acabaram de receber na casa de vocês, A Lua Cheia de... Bom, então vou falar um pouquinho do livro e depois da mediação. O livro, ó, vem com pontinhas arredondadas, né, com folhas assim bem firmes para a criança pegar mesmo e arrastar pela casa e passar as páginas e ter esse contato com o livro que é muito importante, né? O objeto, o livro. Então a mediação, na verdade, começa por aí, você permitir que seu filho tenha esse contato com o livro. Pegue, cheire, às vezes cai baba nele, às vezes cai um pouquinho de água, mas o livro aguenta, né? Só ir lá, passar um paninho, tá tudo certo. Bom, eu queria que você chamasse a atenção do seu filho para os elementos que vêm, assim, para iniciar o livro, né? Então, o nome do autor, o nome do livro, falar aqui quem é essa pessoa que escreveu o livro. Curiosamente, ele é um médico, né? Então vocês podem, você pode contar isso para o seu filho, né? Um médico escrevendo um livro para criança e ele dedica os livros para os netos dele. A inspiração para ele escrever são os netos. E a dedicatória tá aqui. Será que esses nomes que estão aqui para dedicatória, será que são os netos do Lor? Será que o nome dele é Lor mesmo? Então isso tudo é para explorar, mesmo se o seu filho é pequenininho, né? A criança já começa a ficar atenta a isso, a aprender a ler estas informações que os livros trazem, que são muito importantes para a compreensão e para a construção leitora do seu filho. Bom, e agora a mediação, né? Como é que você vai mediar este livro para o seu filho tão pequenininho aí? Bom, primeiro começar pela capa. É a lua cheia de... De que será? O que será que tem na lua? A expressão dos gatos. Como é que tá a expressão deles? Essa linguinha para fora aqui significa o quê? E os ratinhos aqui em cima, que expressão que eles estão, né? O que passa para a gente quando a gente olha para eles? E essa escada serve para quê? Então você pode dar asas para sua imaginação, explorar com o seu filho a capa e ele vai olhar, e todas as ilustrações do livro são de página inteira. E isso é muito importante para criança pequena. A ilustração conta a história, são independentes, texto e história. Então a criança vai, o seu filho que é pequenininho, que ainda não sabe ler, ele vai ler sim as imagens e vai conseguir acompanhar a história. E outro ponto importante da ilustração que eu queria que você chamasse a atenção, que é o seguinte, eu até marquei aqui para te mostrar. Aqui, olha só, como eu falei, todas as ilustrações são independentes, né? Elas contam a história por si mesmas, mas aqui exatamente nesta parte aqui, em que ele vai falar sobre a montanha, a montanha mais alta do planeta, hora nenhuma no texto ele fala que a montanha é gelada, que a montanha é fria. E olha o que aparece aqui na ilustração: touca, cachecol e gelo. Então isso aqui é um elemento importante para você chamar a atenção do seu filho, né? Ué, mas por que será que eles estão assim com cachecol? E esse branquinho aqui significa o quê? Então puxar, porque isso vai ampliar o repertório do seu filho, ampliar o conhecimento de mundo mesmo dele. E aí, deixa eu ver o que mais que eu marquei aqui para vocês. Durante todo o desenvolvimento da história, chamar a atenção do seu filho para a expressão dos gatinhos, né? Ora eles estão assustados, ora eles estão tristes, ora eles estão felizes. E isso é muito salta na ilustração, em cada uma das ilustrações. E também perguntar para o seu filho qual é o gato 1, qual é o gato 2 e qual é o gato 3. Será que ele descobriu? Será que ele consegue identificar aqui? Aí você pode ajudar o seu filho, né, nessa caçada aqui aos gatos. E outro ponto importante também que eu queria chamar a sua atenção é que o seguinte: a história tem expressões que se repetem. Por exemplo,
mas a lua estava mais longe. Mas a lua estava mais longe. Isso é muito importante para a criança pequena. Essas expressões que se repetem, é como se essas expressões retomassem a história o tempo todo para a criança. E traz também o desenvolvimento da história, traz ação, reação, consequência. Isso também é importante para a criança acompanhar a história. Vai ampliar o repertório de palavras, principalmente palavras que vão explicar, que vão trazer explicação, por exemplo, mas, então. Isso é importante para a criança nessa idade e traz também o seguinte: os dois lados de uma situação, porque os gatos perdem, mas também os gatos ganham. Então eles perdem e ganham. E isso vem na história de uma forma natural, né? O Lor conta isso naturalmente, a criança percebe isso e está aprendendo, né? O livro não tem essa intenção, mas a criança aprende com as histórias, principalmente com essa aqui, que é muito legal e traz uma lição muito importante para a gente. Como eu falei, de uma maneira natural, divertida e lúdica. Então aproveita, viva com seu filho momentos únicos com a lua cheia de... Tchau, tchau.